Efésios capítulo 6, versículo 15. Nós vamos falar hoje sobre mais uma arma que Deus tem dado à sua igreja para a nossa luta espiritual. Nós já falamos do cinturão da verdade, nós já falamos sobre a couraça da justiça. E hoje nós vamos falar sobre as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: E tendo calçado os pés na prontidão do Evangelho da paz. Podem sentar em nome de Jesus. Hoje à noite eu vou falar sobre as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Nós estamos vendo aqui na nossa mensagem as armaduras de Deus. O crente deve tomar, ele deve apropriar-se de toda a armadura de Deus para a sua batalha espiritual. Paulo já explicou, e nós já vimos isso em outras mensagens anteriores, que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra sistemas. Embora nós vivemos debaixo de um sistema, todavia nós não estamos presos a este sistema. Porque em qualquer hora que este sistema se contradiz com a palavra de Deus, nós cristãos não temos nenhuma obrigação de submeter-nos a eles. Nós só submetemos a sistemas, governos, autoridades, políticas, estas coisas, enquanto elas não conflitam com a autoridade de Deus. No momento em que há um conflito de autoridades, então prevalece a maior autoridade. Neste caso, a autoridade divina, que jamais pode ser contestada, que jamais pode ser questionada. Então, nós fazemos sim parte de um sistema, contribuímos com ele, nós pagamos impostos, enfim, essas coisas todas, como os irmãos já sabem. Porém, neste sistema que nós vivemos, existe um domínio maligno. E a Bíblia deixa isso muito bem claro quando ela diz, em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Não adianta, irmãos, você esperar que esse mundo melhore. Eu tenho dito isso aqui na igreja. Se você espera que este mundo melhore, você está com a sua esperança no lugar errado. A esperança do crente não é neste mundo, é em Cristo. Porém, já vi muita pessoa dizendo, não, vai melhorar, as coisas vão melhorar. E aí, obviamente, quando o anticristo chegar e fizer realmente as coisas melhorarem, então quem ama este mundo vai dar as mãos para o anticristo. Porque não pense você que o anticristo vai vir com chifres, garfos, tridentes e rabo e perna de bode. Ele não vai vir desse jeito. Ele vai ser um homem elegante, um homem mundialmente famoso e capacitado para resolver os problemas da humanidade. Não é de um país, de uma cidade. É da humanidade. E de tal forma ele fará isso com tanta elegância que as pessoas seguirão a ele naturalmente. Obviamente. Se um homem chegou e resolveu o problema do Brasil, quem não vai votar nele? E se este homem começar realmente a levantar não somente a nossa condição financeira, mas essencialmente a nossa autoestima, se ele falar de religião, quem não vai acreditar? O cara que fez bem para o seu bolso, qualquer coisa que ele falar, você vai acreditar. Porque o Deus do brasileiro é o dinheiro. O brasileiro não adora Deus, ele idolatra a grana. Então, quem quer que seja que facilite as coisas financeiramente para você, você vai acreditar em tudo mais que este homem falar, ué. Isso é muito óbvio. Não precisa ser muito inteligente para poder descobrir isto. Então, quando se diz o mundo vai piorar, nós não estamos falando necessariamente que o mundo vai apenas ter crises financeiras. Porque quando nós falamos que as coisas estão mal, que as coisas estão ruins, todo mundo pensa no dinheiro e fala, realmente está ruim, eu não estou conseguindo comprar o que eu queria. Ninguém pensa que as coisas estão ruins no sentido moral,
Ninguém pensa que estão ruins porque as escolas públicas, mesmo sem autorização de toda a cúpula da nossa política e da nossa jurídica, eles publicam seus livros de ensino nas escolas com orientações homossexuais, trazendo isto para incentivar as crianças a serem destruídas na sua doutrinação, na doutrinação que eles fazem com relação a essa deturpação da família brasileira, da família mundial, da família que Deus instituiu, marido, mulher, filho. Eles colocam nos livros, mesmo sem autorização de uma assembleia, mesmo sem autorização de uma votação, eles fazem isso, como foi o caso aqui em Ariquemes. Os irmãos estão sabendo. Quem não está, digita lá no Google lá, e você vai ver a primeira notícia. Digita lá, prefeito de Ariquemes, como é que é o nome dele? Rafael Flores, um negócio assim. Digita lá, prefeito de Ariquemes, livros do MEC, livros da escola. Digita só isso que você vai ver. Um monte de reportagem que tem. E a briga que o deputado Jean Willis provocou em cima dele por causa do que ele e os vereadores daquela cidade fizeram. O MEC publicou, sem autorização política, livros com orientação homossexual para as escolas municipais. E o prefeito lá, com toda a sua macheza, que aquele ali é cabra macho mesmo, é esses caras aí que é homem, entendeu? E crente. E aí ele pegou, reuniu com os vereadores da cidade e falou o seguinte: vamos recolher todos os livros, todos, e vamos rasgar as páginas que falam isso, vamos devolver, vai estudar sem elas. Cabra macho, é isso aí, tem meu apoio, certo? Foi lá, reuniu todo mundo, pegou, rasgaram as páginas e devolveram os livros para a escola sem aquilo lá. Vai estudar agora o que tem que estudar. Quando eu falo que o mundo vai de mal a pior, não estou falando de dinheiro, gente. Somente disso, não. Porque o mundo pode melhorar financeiramente, mas a moral do homem, ela está comprometida. Está totalmente comprometida. E você sabe o que as pessoas fazem? Cada um tem sua escolha, cada um tem seu gosto. É desse jeito. É por isso que tudo vira o que está. Não sei se era Madre Teresa que falava ou se era Martin Luther King, que dizia o seguinte: o que me incomoda não é a maldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. Os bons silenciam. E aí? E a igreja, quando você prega sobre isso, vai conversar com os pastores para ver o que eles falam? Você não vai, mas eu, quando vou, eles falam comigo. Não podemos ficar falando, isso vai dar problema, vai... Medroso, cambada de frouxo. Mas vamos lá, vamos falar da sandália. E Paulo diz, tendo calçado os pés na prontidão do evangelho da paz. Vamos lá. O que Paulo está pensando aqui? Os irmãos já sabem, está pensando nas vestimentas de um soldado romano. Aqui ele está pensando numa sandália chamada em latim caliga. Esta sandália era uma sandália feita com tiras de couro que eram amarradas fortemente nas canelas do soldado e ainda presas a seus pés, essas tiras de couro. E por baixo da sola dos pés era colocado um solado de couro mais grosso, porém cravejado com pregos, as pontas para baixo. Obviamente, né? Você já pensou calçar um negócio daquele com os pregos com a ponta para cima? Joséfo, que era um historiador, na verdade judeu, né? Mas soldado romano depois. Joséfo também nos informa que os soldados romanos usavam calçados fartamente cravejados com pregos agudos. Esse tipo de calçado, meus irmãos, não fornecia apenas aos soldados segurança, porque a ideia de colocar os cravos, né, é para que não houvesse escorregões nas batalhas. Assim como os jogadores de futebol utilizam as suas chuteiras com travas, nós chamamos de travas, aquilo ali, para que eles não escorreguem no campo. E aí varia, né, as travas de alumínio, as travas disso, daquilo,
para a época de chuva, para jogar num campo molhado e tal e tal. Os irmãos que jogaram bola, sabe? Jogaram. Quem vocês não jogam, ninguém de vocês joga. Vocês é muito ruim de bola, pelo amor de Deus. Isso é ruim. Né? Vocês sabem disso, irmão Zé Augusto era bom, não posso falar não, que ele era, né? Irmão Jário também, só, viu, João? Você era perna de pau, pelo amor de Deus, você só sabia de basquete. Agora, quem inventou esse tipo de calçado foi Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que era o general o mais poderoso já conhecido na história da humanidade. Ele pensou sobre isto, ele pensou o seguinte: eu tenho que fornecer para os meus soldados proteção para os pés, mas que não seja pesado. Não pode ser botas. As botas são pesadas, eles ficarão lerdos. Eu quero algo leve e ao mesmo tempo que dê mobilidade, mas também que dê segurança. Então ele pensou nisso, porque naquela época eles também, os inimigos, eles espalham, hoje é mina, né? Fala mina, espalha pelos campos minas, quando você vai correndo, pisa em cima, tira o pé, explode. Naquela época, como não havia isto, eles colocavam no chão, fincados no chão, madeiras, né, de bambu ou de outra madeira, com pontas afiadas, enterravam aquelas madeiras no chão, deixando as pontas para fora do solo, e quando os soldados vinham correndo descalço, pisavam em cima daquilo, furavam seus pés e não podiam mais correr. Aquilo corria inclusive o risco de infecção, podendo vir a causar a própria morte do soldado. Portanto, Alexandre pensou e disse: meus soldados serão protegidos, porque os pés não serão furados com essas armadilhas que são colocadas. Por outro lado, eu quero algo leve, que dê mobilidade para eles, porque enquanto o nosso inimigo está pensando que nós estamos marchando, meus soldados estão correndo, e então pode pegar os nossos inimigos ainda de surpresa. Porém, ele também pensou que haveria vários tipos de terreno em que se pisaria, um deles escorregadio. Portanto, este solado cravejado poderia fornecer segurança, firmeza para o soldado que estava correndo. E assim, então, é colocada aí esta sandália chamada caliga, a qual foi copiada por Júlio César, imperador romano, primeiro do triunvirato número 1 de Roma, 63 a.C., quando ele venceu Pompeu. E então, todo o exército agora passa a ter esse tipo de vestimenta, né, adequado para os pés, neste caso específico que nós estamos falando. Aqui está um panorama do que Paulo, apóstolo, pode estar pensando quando escreve isso daqui, né? Agora nós precisamos nos concentrar que significado espiritual isto aqui tem para o crente. Porque, afinal de contas, você não vai numa loja agora de calçado procurar uma caliga para comprar. Você não vai fazer isso. Embora as irmãs hoje utilizem, né, aquelas sandálias que é conhecida como é? Gladiador, né? Daquele filme ali. Tem aquele filme, o Gladiador e tal, que usava aquela... Exatamente, era mais ou menos naquele modelo ali. E o apóstolo Paulo, ele está falando de um revestimento espiritual, meus irmãos. Ele pensa na sandália de um soldado romano, mas ele aplica isto de um modo espiritual para a vida do crente. Os irmãos lembram que eu falei no início, que nós estamos em uma peleja espiritual contra seres invisíveis. É o diabo e seus demônios contra quem nós temos que pelejar. Não são pessoas. Nós não estamos aqui para agredir pessoas, nós não estamos aqui, aliás, pelo contrário. Enquanto que alguns grupos do islamismo, por exemplo, ensinam que eles têm que morrer ou matar por Alá, ou matar, os cristãos somente morrem por Cristo. Cristãos não matam. É por isso que esses grupos que é chamado de minoria aqui no nosso Brasil, e que são arruaceiros, como por exemplo os ativistas gay, eles investem contra igrejas evangélicas, eles investem contra o cristianismo, fazem baderna e bagunça, fazem protesto em porta de igreja. Por que eles não fazem na porta de uma mesquita? Por que será?
Por que eles não vão incomodar muçulmano? Por que eles não arrancam lá aqueles véus das muçulmanas? Por que eles não afrontam Maomé? Por que eles não afrontam o muçulmano? Porque o muçulmano não só morre por Alá, ele mata também. Né? O cristão só morre por Jesus, ele não mata por Jesus. É por isso. Né? Agora, a nossa luta, Paulo está dizendo, ela é contra seres espirituais. Portanto, nossa caliga é espiritual. Ela não é física. A nossa sandália da preparação, ela é espiritual. E Paulo diz aqui no verso 15 o que ela significa. Ele está dizendo que nós temos que calçar os pés na preparação, conforme a sua Bíblia está escrito. No grego pode significar prontidão. Ainda esta palavra grega pode significar equipamento. O apóstolo Paulo está dizendo que nós nos calçamos os pés no equipamento do Evangelho da Paz, na prontidão do Evangelho da Paz. Agora, antes de falarmos dessa prontidão e do Evangelho, nós precisamos falar do verbo calçar. Espiritualmente precisamos falar disto. Qual é o significado espiritual de calçar os pés? Veja bem, se você voltar aqui um versículo no 10, por exemplo, você vai ver Paulo dizer, quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos no Senhor. Apóstolo Paulo está falando de crente que está firme, forte, estabelecido. Veja também o versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está falando de firmeza, não é? E ele diz também aqui no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mau. E no final ele diz, e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis ou firmes. Paulo repete várias e várias vezes a ideia de estar firme. Por isso, quando ele diz calçai os pés, ele está dizendo, você não pode estar firme em cima de qualquer coisa. Ninguém fica firme sobre o seu peito. A couraça da justiça é maravilhosa, mas não é para firmar. Você não vai ficar deitado na guerra com o peito no chão. Minha couraça é muito boa, olha só como eu me equilibro em cima dela. Você vai ficar firme sobre seus pés. Por isso Paulo está, desde que vem falando de verbos, substantivos, de firmar, de se estabelecer, ele então passa agora a falar das sandálias espirituais, querendo dizer que o cristão, ele não pode ficar de pé descalço. Ele não pode ficar de pé de qualquer jeito. Ele precisa ter uma armadura adequada para que ele possa estar de pé. Precisamos então entender que quando Paulo diz isto, ele quer dizer mais ou menos assim, irmãos, calcem os pés com os quais você vai ficar firme, calce com a coisa certa. Calce com o Evangelho. O crente tem que estar firme no Evangelho, meu irmão. O crente tem que estar com o equipamento certo do Evangelho. Você não pode estar em pé sobre o que você pensa. Você não pode estabelecer sua base cristã sobre aquilo que você acha. Infelizmente, os crentes de hoje, e eu me refiro a cristãos de um modo geral, eles baseiam a sua fé naquilo que eles acham. Você vai conversar com alguém sobre Cristo, sobre igreja, sobre evangelho. Sabe o que ele fala para você? Ah, não, cada um tem sua interpretação da Bíblia. Cada um tem seu jeito de pensar. Cada um tem sua forma de agradar a Deus. Meus irmãos, isto não é base sobre a qual você fundamenta seus pés. Isto não é sandália que se calce. O diabo está nessa espreita, justamente porque ele quer pessoas que nem sabem no que crê. Ele quer pessoas que nem sabem o que significa evangelho. Por mais que nós tenhamos falado na igreja o que é evangelho, por mais que nós ensinemos na igreja o que é evangelho, inclusive toda terça-feira aqui estudo sobre isso, a pregação, a proclamação do evangelho. Se você perguntar na igreja, irmão, o que é evangelho? Tem gente que não sabe.
E olha que o evangelho é só o começo da vida cristã, não é nem a profundidade. O evangelho não é nem mesmo a profundidade da vida cristã, é só o início, é só o começo. Se você não sabe nem por onde você começou, meu irmão, você vai estar perdido no resto do caminho. Infelizmente, nosso Brasil é comandado pela Globo, né? Como eu tenho nojo daquele canal, lá em casa não pega Globo. Porém, como tem outros canais que também pertencem, infelizmente, a ela, acabo por assistir alguns. E aí vem aquelas propagandas, e no meio de umas propagandas está escrito assim, o cara fala e aparece a frase também por escrito. É dito bem assim, não importa aonde você tem que chegar, o que importa é caminhar. Não é bonito? É nojento. Mas os tolos pensam que isso é bonito. Os incautos pensam que isso é bonito. Não importa onde chegar, o que importa é caminhar. Aí todo mundo, nossa, que romântico, apaixonei. Oh, que nojo, isso dá um nojo. Por quê? Se você não sabe para onde está indo, você está perdido em qualquer caminho que você tomar. Então como assim importa caminhar? Você não sabe nem para onde você está indo. Você não tem um alvo, você não tem um objetivo, o que lhe adianta o caminhar? A sua caminhada é perda de tempo, é perda de esforço. Você tem que saber para onde vai. E o problema é que a humanidade não sabe para onde vai. Primeiro porque ela já tem essa dúvida desde a época dos filósofos. 5 séculos antes de Cristo, os filósofos já perguntavam, e inclusive em seu apogeu da sabedoria humana, eles perguntavam, de onde viemos, para onde vamos? Não sabiam, só sabiam perguntar. E até hoje há pessoas que nem sabem para onde vão. E por que não sabem? Porque a igreja que sabe se cala. A igreja não proclama o evangelho da paz, porque o evangelho da paz diz para onde você vai. Se você está com Cristo, você vai para a vida eterna. Se você está sem Cristo, você vai para o inferno, para a condenação eterna. Tem dificuldade de entender isso? Pode ter dificuldade de crer, mas de entender não tem. Então a desculpa não é porque você não entendeu, é porque você não creu. Não tem meio termo. Não tem essa de desfrutar o caminho porque eu não sei para onde vou. Sempre repito a ilustração do capitão do navio, que diz lá no megafone dele, e todo navio escuta, aproveitem tudo que tem no navio, bebidas, comidas, festas, clubes, piscinas, jogos, fiquem à vontade, todos vocês, crianças não precisam ir dormir cedo, aproveitem tudo que tem nesse navio. E todo mundo bate palma e uhul, e pula e diz, que capitão legal, mas ele não diz, o navio está naufragando. É assim o diabo. Ele diz, aproveite este mundo, você não sabe para onde vai, aproveite o caminho. Você não sabe para onde você está indo, coma, beba, aproveite o que você quiser. Faça tuas festas, tuas farras, acredite em você mesmo, porque é assim. Aliás, quando você acha que o diabo está falando aí somente que é farra, drogas, mulheres, sexo e estas coisas, você está enganado, porque ele fala isso lá para fora, para quem já está nesse caminho. Mas para quem está na igreja, ele fala outras coisas. Acredite em você, você tem potencial, você tem poder, você tem isto, você aquilo, você, e cadê Jesus? Acredite em você mesmo, esta é a conversa que muitos crentes falam e muitos pregadores chegam a expor diante dos púlpitos. Olha, você é um vencedor, você faz isso, você tem aquilo, você aquilo outro, meu irmão, cuidado, isso também é fábula, é engano de Satanás, isto é motivo para você se afastar daquilo que é a fé, a confiança, a estrutura dos seus pés em Cristo e no seu evangelho. Satanás é mestre disso. E ele não fala parecendo um dragão, não. Ele fala bonitinho, como um cordeiro. Ele fala para enganar. E o engano, ele não é ruim como você pensa.
Ele é gostoso de se ouvir. É muito bom de se ouvir o engano. Duro é ouvir o que eu estou falando, que é a palavra de Deus. Isso é duro de ouvir, mas o engano é bom. Tem até aquela música da Jamile, que falou que era crente, não sei se é ainda, nem sei se foi também, que fala assim: acredite. Como é que é? Vocês conhecem, pode falar. É hora de vencer. Esta força vem de onde? Aí, essa força vem de dentro de você, ela não vem de Deus. Isso é sutil, meus irmãos, isto é malignamente sutil. E os crentes cantam. Qual que é o problema cantar, pastor? Está fazendo sucesso, é a música da hora, é do momento e tal. Agora não é mais, porque essa já é velha. A mesma boca que morde esse veneno horrível é a mesma que vomita ele 2 meses para engolir o próximo veneno que está chegando. O mesmo público evangélico que bate palma para essa Jamile que cantou essa besteira há alguns anos atrás, já vomitou essa Jamile e já está engolindo outro besteirol que está vindo aí. E por aí vai. Engole uma besteira, vomita amanhã, vem outra besteira, engole, vomita ela de novo, e por aí vai. E a igreja fica podre, fétida, horrível, diante das narinas de Deus, de Jesus Cristo. Acredito que nem mesmo a igreja que expulsa Jesus, é ele que sai. Ele fala: não aguento esse fedor dentro da minha igreja, tanto vômito. Porque é diabólico. E aí quando eu falo aqui na igreja, irmãos, cuidado com o louvor que a gente canta, ainda acha ruim. Pastor chato. Tá bom, eu estou ficando velho, estou mais chato ainda. Vai aguentando aí. Portanto, o apóstolo Paulo diz, em outras palavras, calce os pés. Ele está falando, não é sobre os pés que você fica firme? Então por que você não calça com a coisa certa? Por acaso você vai calçar seus pés para ficar sobre uma pedra escorregadia, com um solado de borracha, sem nem sequer uns cortes? Liso. O que você espera com isso? Fazer igual eu, vai jogar na quadra com tênis de society, meu amigo. Se estiver molhado lá, é só uma. Não adianta aquelas travas, elas foram feitas para o gramado sintético. Não foi feito para o chão liso da quadra. Vai cair. Se você não se calçar com a coisa certa, você vai cair. E é isso que Satanás está esperando que você caia. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, que já não é aquilo mais que vocês pensavam. Andar ao derredor não é redor do redor, né? Igual nos ensinaram. Infelizmente não é. Satanás marcha em volta de nós, diz a Bíblia, procurando ocasião para nos devorar. E a ocasião pode ser esta. Veja bem, queridos, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre é o diabo que derruba. Muitas vezes nós caímos por conta. Muitas vezes nós caímos porque não revestimos os nossos pés daquilo que é verdadeiro, daquilo que é adequado. E o apóstolo Paulo está dizendo que o que é adequado para um crente calçar é a preparação do evangelho da paz. É este evangelho de Cristo Jesus, ainda que não seja gostoso de ouvir, ainda que não seja agradável aos nossos corações mundanos e pecaminosos, é este evangelho que nós temos que calçar. Porque é ele que vai nos fazer ficar de pé nesses últimos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos. Pode ter certeza que essas coisas gostosas de ouvir não vai fazer ninguém ficar em pé no dia do anticristo, porque o dia do anticristo vai fazer todo mundo dar as mãos para ele, e aí no dia de Cristo, aí eu quero ver quem vai ficar de pé. No dia do anticristo é fácil ficar em pé. No dia do anticristo, todos concordarem com ele vão ficar em pé, mas cairão no dia de Cristo. Agora os que no dia do anticristo mantiverem o evangelho, terão seus corpos fisicamente tombados pela perseguição e pelo martírio, mas estarão em pé diante do Cordeiro de Deus no dia da eternidade. Escolha quem você vai querer ficar de pé, diante de quem. As minhas perguntas para isso são breves. O que é que você sabe a respeito do evangelho? Sobre que base você está?
Agora quero falar de uma outra coisa que esta sandália proporcionava ao soldado antigamente: agilidade, mobilidade. Calçar os pés deve não nos preparar apenas para não escorregarmos na fé, mas também para corrermos a carreira que nos está proposta. Tem crente que crê em Cristo, mas parou. A jornada dele é uma jornada que ele só dá um passo se vier um outro crente atrás correndo e trombar nele. Porque ele, por ele mesmo, ele pensa que a jornada para o céu é de uma esteira rolante. Que ele fica parado, a esteira rola até levar ele para o céu. E por ele estar parado, e vem aqueles crentes animados na corrida cristã, tromba nele, ele cai lá na frente, então ele cresce com aquilo. Ele fala: rapaz, hoje sou um crente melhor. Mas porque trombaram nele, não é porque ele andou. E aí o crente passa direto e vai embora, e ele fica olhando: para que aquele cara está correndo? Nós vamos para o mesmo lugar. Ele ainda diz isso: nós dois somos salvos, nós dois vamos para o mesmo céu. Por que ele está correndo daquele jeito? A Bíblia diz: atenta para a carreira que te foi proposta, meu irmão. Tenha como exemplo Jesus. Embora você esteja rodeado de nuvens de testemunhas de heróis da fé, todavia não são eles que são o alvo do nosso olhar. O alvo do nosso olhar é Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então corra a carreira que está proposta, tendo o próprio Jesus como exemplo de sua vida. Diz o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Não adianta, meus irmãos, se nesta guerra você fica firme, mas não se mobiliza. Não, eu estou firme. Nada me arranca do lugar. E realmente, o cara parece um carvalho. O cara parece um coqueiro. Plantado, ninguém tira ele. Ninguém arranca. Não. Você precisa estar firme. Mas saiba que você precisa correr. Nesta guerra é necessário ter agilidade. Nesta guerra é necessário ter mobilidade. Na guerra espiritual, o cristão precisa de crescimento. Como seus músculos podem se desenvolver você parado? Ao contrário, vão se atrofiar. Crentes estão parados no reino de Deus. O reino de Deus está aí, muita coisa para fazer, mas eles preferem se ocultar, eles preferem se esquivar e deixar que isso aconteça com outros. Já viu isto? Ou não? Ou será que só eu vejo isso? Será que só eu que vejo que tem crente se escondendo no reino de Deus, esperando que outros façam? Porque ele fala: não, ir na igreja está bom. Meu irmão, é um grande engano pensar que vai abrandar a ira de Deus vindo na igreja. Eu sugiro a você que pense por outra questão. Você pode aumentar a ira de Deus vindo na igreja. Mas por quê? Ir na igreja não é a vontade de Deus? Ir na igreja é uma das vontades de Deus. A vontade de Deus, ela engloba muitas outras coisas, inclusive vir à igreja, inclusive, mas não só isso. E quando você despreza a vontade de Deus, alegando que por estar fazendo uma vontade de Deus, você já está abrandando a ira de Deus, automaticamente você está aumentando a ira dele. Pense isso. Então, quando Paulo está falando que nós temos estas sandálias, elas proporcionam segurança? Sim, mas você não é uma estaca, você não é um poste, você é um soldado, e soldado tem que correr, soldado tem que crescer, soldado tem que pelejar. Ele não está fincado no chão na caminhada, ele é um guerreiro pronto para o serviço. Você lembra a armadura que eu falei, do cinto da verdade? Como que o cinto funciona? O soldado tinha que erguer a sua roupa. Ele erguia a sua túnica, a altura aqui da cintura, onde ficava na sua coxa, o final, a orla da sua veste ficava na sua coxa, e ele amarrava aquilo ali com o cinto para que ele tivesse mobilidade para correr. De que adianta? Você se cinge com a verdade, que é a doutrina da palavra de Deus, mas você também não corre para pregar o evangelho. O que adianta? Adianta você saber de toda a doutrina e não anunciar o evangelho? Pensa nisso. Paulo fala sobre outra coisa aqui. Ele fala preparação, não é? Verso 15, ele diz:
Calçando os pés com o quê? Com a preparação. A palavra grega, como eu disse para os irmãos, ela pode significar prontidão ou equipamento. Ou seja, o soldado cristão precisa estar pronto e equipado. Ele precisa estar adequadamente vestido, mas também precisa estar em prontidão. Ou seja, qualquer que seja a necessidade, ele está pronto para atendê-la. Eis o que significa a palavra preparação aqui. Geralmente nós aplicamos isso à pregação do Evangelho, não é verdade? Prontos para pregar o Evangelho, é isso que nós falamos. Geralmente nós falamos o seguinte, que uma pessoa preparada para o Evangelho, qualquer momento ela pode falar do Evangelho porque ela está pronta. Claro que isso não podemos duvidar, pois é possível que o apóstolo Paulo esteja pensando aqui em Isaías 52, verso 7, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, né? Dos que trazem a nova a Sião e que dizem: o teu Deus reina. Porém, como nós já estamos falando, o sentido aqui de preparado pode ser superior a este, porque prontidão refere-se também ao quanto nós estamos capacitados para responder acerca da nossa esperança. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro ele diz assim que nós devemos estar prontos para responder acerca da nossa esperança a qualquer pessoa que nos perguntar sobre esta razão. E eu te digo, meu irmão, você está realmente preparado? Alguém chegar para você e disser: meu irmão, qual a razão da sua esperança? Você está pronto para dizer? A palavra grega que o apóstolo Pedro usa para responder não é a palavra costumeira, a palavra é apologia. Você não apenas tem que estar pronto para responder sobre sua esperança, como você também, de acordo com a palavra grega apologia, deve estar pronto para defender sua fé. E diante deste mundo que nós estamos vivendo, eu suponho, e acho que não estou errado na minha suposição, os crentes são os religiosos menos preparados para defender sua fé. Adventista defende a fé dele, Testemunho de Jeová defende a fé dele, morre o pai e a mãe, mas não doa sangue. Não é? O espírita defende a fé dele, o budista defende a fé dele, o islã então nem se fala, ele até mata para defender a fé dele. Não todos, né, irmão? Estou falando de alguns grupos. Mas, e o cristão? O cristão de fato está pronto para responder a sua fé? Ele está pronto para defender a sua fé? Se, meu irmão, nem você sabe no que você crê, como é que você vai anunciar um evangelho? Vem aí que o negócio é bom. Mas por que é bom? Hoje em dia isso não, porque Deus me abençoou. Eu não andava a pé, hoje eu tenho um carro. Não é isso que fala? Se é desse jeito, então não é evangelho. Não vi na Bíblia ainda Deus prometendo carro para ninguém pelo evangelho. A não ser que tenha esse versículo aí que eu nunca vi. Mas já li a Bíblia muitas vezes, nunca vi isso aí. Isso não é promessa de evangelho. Quem eu sei que prometeu alguma coisa deste mundo aí foi o diabo, não foi Deus. O diabo falou para Jesus: eu te dou todas essas glórias e riquezas do mundo se você me adorar. E Jesus falou: sem vergonha, vai embora. Não foi assim não. Ele falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Eu não estou aqui para cultuar você. Atrevido, desafiador. Você sabe que eu sou o filho de Deus, está me pedindo adoração? Quem é você? Vai embora. E a Bíblia diz: Satanás foi embora. Hoje, os crentes estão indo atrás de Satanás. Não é Satanás que está oferecendo e dizendo assim: olha, se você me adorar, eu te dou as riquezas deste mundo. Não, são os crentes que estão indo atrás dele. E, aliás, blasfemando, porque vão em busca do diabo para obterem suas riquezas e diz que estão buscando a quem? A Deus. E quando você atribui a Deus aquilo que é do diabo, você comete uma blasfêmia. Pensa nisso também. Paulo também diz que não é só preparado, ele diz que é evangelho da paz. Olha que maravilha. Nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas. Sim? A palavra evangelho significa, conforme estamos estudando às terças-feiras,
são as notícias que anunciam a paz para os homens que estão em inimizade contra Deus. O Evangelho é a única religião que, de fato, anuncia a verdadeira paz com Deus. Porque todas as religiões do mundo dizem que o homem já é bom, só falta ele ter uma religião para ele ser melhor. O Evangelho diz que o homem é mau, que o homem é pecador, que ele não precisa de uma religião para ficar melhor, porque nada melhora o que está morto. Como melhora um morto? Como melhora um cadáver? Como melhora o que está em estado de putrefação? Como? Não tem o que fazer, meus irmãos, somente se ele for ressuscitado, porque então a vida passa a existir novamente nele, e a partir daí ele pode ser então uma nova criatura. Somente se isso acontecer, caso contrário, ninguém melhora morto. E a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. O homem não está apenas doente, você não está nos seus pecados apenas com um problema, você está destruído em seus pecados, você está completamente longe de Deus e condenado. Não há solução para a sua vida, a não ser que Cristo Jesus ressuscite espiritualmente você pela palavra do Evangelho da paz. Você continuará eternamente um inimigo de Deus. É isto que não pregam, é isto que não anunciam por aí. Como que eu posso falar de um evangelho da paz se está tudo bem com você e Deus? Está tudo bem com você e Deus, então não preciso pregar o evangelho? Para quê? Para que eu vou pregar o evangelho da paz para quem já está em paz? Eu não falo nada, estou perdendo tempo. Evangelho da paz só se proclama para quem está em guerra. E os homens estão em guerra entre si, uns e outros, nações, dentro de casa, marido, mulher, colegas, filhos, irmãos, etc. O homem está em guerra com o outro, porque antes de estar em guerra um com o outro, ele já está em guerra contra Deus. As suas guerras uns com os outros são apenas reflexos da sua verdadeira guerra, da sua verdadeira inimizade, porque a verdadeira inimizade do homem é com Deus, porque Deus que foi ofendido pelo pecado do homem. Agora, se esta palavra ofende aos ouvintes, deixa que se ofendam. Não vive a vida inteira ofendendo a Deus? O que tem que ficar ofendido um pouquinho? Então, quando Paulo diz evangelho da paz, ele está dizendo que o evangelho é a única mensagem, boas novas. A palavra evangelho é grega, significa boas novas. A única mensagem que verdadeiramente leva paz para os homens. Por isto é que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não é aquele que vê dois brigando, vai lá, gente, não briga não, né? Nós somos tão zen, nós somos tão, né? Não, nós somos fraternos, irmãos. Não briga não, gente, a vida é bela. Não, não é isso. Pacificador é aquele que chega diante do pecador e diz: ei, você está em maus lençóis, você está em inimizade contra Deus. Teu pior inimigo não é o diabo, é Deus. Porque você transgride os mandamentos de Deus, e Deus é santo, Ele não aceita que ninguém faça isso. E a recompensa para quem transgride não é multa, igual lei de trânsito, é morte. E não é morte igual pena de morte nos Estados Unidos, é morte eterna, que ninguém pode fazer isso, só Deus. Já ouvi pregadores dizerem que não, que Deus não joga ninguém no inferno, as pessoas vão porque quer. Mentira! Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito: não tenham medo daqueles que matam o corpo e não sabem o que fazer da alma, mas tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. E quem é este? É o diabo? Não, é Deus. Somente Deus pode condenar o homem ao inferno. E a Bíblia deixa claro na sua mensagem que a condenação é esta. Qual que é a condenação? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja bem, eles não ficaram maus porque amaram as trevas. Eles já eram maus, por isso amaram as trevas. E a mensagem que o Evangelho traz de paz é justamente esta. Se você crê em Cristo Jesus,
a Bíblia promete você ter paz com Deus. Aí, meu amigo, não interessa o resto do mundo ficar em guerra comigo, não tem problema. A minha pergunta é: eu estou em paz com Deus? Se sim, então o resto do mundo não tem problema. Pai, mãe, irmão, parente, amigo, colega de trabalho, política, justiça, pode todo mundo ficar contra mim. Deus está comigo, eu estou em paz com Deus, o resto não me importa. Me importa que agora eu tenho paz com quem eu devia ter. Eis a mensagem do Evangelho. Então, as boas novas são estas. Enquanto você proclama o Evangelho que traz paz aos homens em relação a Deus, aqueles que aceitam já declararam guerra contra o diabo. Não tem problema. Não tem problema. Repita a pergunta que eu fiz na outra semana quando preguei aqui. Você prefere ter Deus como inimigo? Ter o diabo como inimigo? Pode multiplicar o diabo por 1000, elevar ao quadrado, ao redondo, ao cubo, do jeito que quiser. Pode multiplicar o número dos demônios e fazê-los ficar em guerra contra nós. Não tem problema, desde que tenhamos paz com Deus. Se tivermos paz com Deus, estamos eternamente seguros. Se não estamos em paz com Deus, não tem quem possa resolver o nosso problema. É isto que Paulo está falando de calçar os pés, na preparação deste Evangelho, na prontidão. Você está pronto? Você está firme sobre que base? Você está firme sobre o quê? Sobre aquilo que você acha? O que você acha não é importante. Para Deus o que importa é a palavra dele, não é o que a gente acha. Então eu quero deixar esta palavra para você refletir. Tá? Eu sei que muitos dali da porta para fora vão esquecer de tudo isso. Satanás também tem essa habilidade, né? Em arrancar da nossa mente aquilo que nós ouvimos da pregação. Não deixe isso acontecer. Abre mais sua mente a ponto de que esta palavra desça para o seu coração. Uma vez que ela está no seu coração, Satanás não pode mais roubar. Enquanto está em sua mente, ele ainda pode roubar. Porque ele coloca outras coisas para você fazer, você vai esquecendo. Daí a pouco você nem lembra mais. Mas há uma condição para você. E esta condição se chama fé em Cristo Jesus. Não é acreditar que Ele existe. Não é isso. Eu creio que Jesus existe, eu creio que... Não é isso não. Isso aí até os demônios creem também. Não resolve o problema de nenhum deles. A fé que a Bíblia te chama é um desenvolvimento de um relacionamento com Jesus. Quando você, pela fé, declara que Ele é teu Senhor e em contrapartida você é escravo dele. E escravo perde seus direitos. Quando você diz Jesus é meu Senhor, você está dizendo eu não tenho mais direitos. Obedeço somente o que Ele diz, não o que eu quero. Jesus é teu Senhor? Jesus é teu Senhor? Amém. Então você não pode fazer o que você quer. Ou se você diz que Ele é teu Senhor e faz o que você quer, você está negando Jesus. E Ele diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. No dia do juízo, você todo bonitinho, agora é minha vez. Livro da vida, letra tal do meu nome, né? Letra C, passou letra A, letra B, agora letra C. Cleilson, eu vou entrar. Aí chega lá, cli, cló. Ué, mas cadê Cleilson? Quem é você? Não, Senhor, eu era pastor. Nunca te conheci. Aparta de mim. Não tem aquele olhinho azulzinho lá do quadrinho bonitinho, aquela cara de não sei o quê,
que vai ficar, tadinho, pai, deixa ele entrar, vamos escrever agora o nome dele no livro da vida. Não! O justo juiz não aceita suborno. O justo juiz não chora diante de um apavoramento seu. Não. Se ele virar para você e falar, seu nome não está aqui, nunca te conheci, pode pegar seu saquinho de enxofre e descer para o inferno. Pode ir até sozinho, não precisa nem esperar ele mandar. Porque realmente ele não te conhece. É isso que você quer ouvir? Mas quando Jesus avisa isso aqui na Bíblia, ele está dizendo que naquele dia as pessoas chamaram ele de Senhor a vida inteira aqui. E em Lucas 6 ele faz a seguinte pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Pensa nisso. Vamos orar.